Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedradas e flechadas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra o mar de angústias e, enfrentando-o, dar-lhe fim? Morrer, dormir, nada mais. E com o sono dizer que damos fim à dor do coração e aos mil choques naturais a que a carne está sujeita. É uma consumação a desejar-se ardentemente. Morrer, dormir. E é recitando um dos trechos da literatura mais clássica que nós temos no mundo, a tragédia de Hamlet, de William Shakespeare, que nós iniciamos o episódio desta semana no auge das indicações ao Oscar 2026. Quando nós gravamos o vídeo sobre Hamlet, a vida antes de Hamlet, nós ainda não conhecemos os indicados ao Oscar, então aqui de antemão eu aposto que o filme dirigido pela cineasta Chloe Zhao pode ser indicado a melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Já digo isso daqui, né, sem saber ainda a que indicações Hamlet vai ser submetido ao Oscar. Reitero também que as categorias de atuação por Jessie Buckley e Paul Mescal também podem ser anunciadas. A Jessie foi indicada no Globo de Ouro, não venceu, né? E o Paul Mescal está aí numa atuação muito boa, que merece uma indicação também para o Oscar. No Globo de Ouro, surpreendendo a todos da noite, mas foi uma surpresa positiva, mas a gente não esperava que o filme da Chloe Zhao fosse vencer o grande prêmio da noite como melhor filme de drama. E por conta dessa vitória, as apostas para que o longa dela seja mais premiado nessa edição do Oscar possa acontecer. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Raio Acertou desta semana. Não estamos gravando aqui os indicados ao Oscar, porque, como eu expliquei anteriormente, no dia que saiu os indicados ao Oscar, eu estava viajando, então não iria dar tempo de fazer este episódio a tempo de chegar às sexta-feiras para vocês. Mas nós assistimos Hamlet nas vésperas, né? E deu tempo, né, de gravar direitinho, e nós vamos apresentar para vocês aqui agora do que se trata este filme, que foi dirigido pela Chloe Zhao, né, vencedora do Oscar, que o filme usa como base uma obra que não foi escrita pelo William Shakespeare. E isso é muito importante a gente ter a consciência, a gente saber disso. A obra foi escrita por uma mulher britânica de nome Madge Farrell, né? Madge O'Farrell. Ela aproveita da literatura shakespeariana, né? E como a vida e a biografia de William Shakespeare é algo muito escasso para nós, né? Nós temos poucos elementos que nos ajudam a compreender quem foi William Shakespeare, né, na história. A Madge, ela aproveita dessas lacunas que a biografia deixou e ela se sente livre, né, para criar uma narrativa, um romance de ficção, tentando mostrar para nós que impactos teve a tragédia de Hamlet do William Shakespeare. Um outro dado importante para a gente saber também, né, por mais que alguns escritores, alguns estudiosos literários cheguem a afirmar, a dizer que a tragédia teatral do Shakespeare ter sido inspirada na morte do seu filho, que se chamava Hamlet, nós não temos confirmação disso da história, né? Não há elementos históricos datados que a gente possa usar com segurança que confirme isso. Mas isso não impede, né, a Meg e nenhum outro escritor
a se apropriar dessa ideia, dessa suposição e criar uma nova história, né? No filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, a escritora usa desse artifício, né? De fato, o filme vai nos mostrar como que a morte do seu filho interfere na sua carreira teatral, né? O filme já mostra William Shakespeare indo para Londres, povoando teatros com as suas peças, e ele escreve a tragédia de Hamlet. E aí o filme deixa claro e subentendido que o escrito, né, de Shakespeare é inspirado no seu filho que partiu. É uma forma muito bonita, muito honrosa, né? É uma homenagem muito profunda que a Meg O'Farrell faz a William Shakespeare. Mas o filme da Cloezal não se baseia numa obra shakespeariana, mas sim numa obra sobre William Shakespeare, mesmo que ali tenha alguns dados, elementos da ficção, né? Então, nós estamos diante de uma literatura que mistura fatos reais e ficção. Então, é a realidade e a ficção ali caminhando juntos, de mãos dadas, para nos entregar, né, uma obra dessa magnitude. Quando eu comecei a assistir Hamlet, né, no cinema, eu fiquei assim, e aí eu estava pesquisando, né, o corpo de elenco, porque esse é o filme que eu fui assistir sem saber nada dele. A única coisa que eu sabia é que ele foi premiado no Globo de Ouro, né? Eu não sabia nem que Hamlet não era uma adaptação de William Shakespeare e nem que contava com dados da ficção, né? Então eu fui sem saber muita coisa, né? A única coisa que eu tinha visto eram as fotos que saíam de bastidores, né? E eu fui levado a assistir esse filme por dois elementos. Primeiro, por conta da literatura, a qual eu sou apaixonado e tenho um apreço muito grande pelos escritos shakespearianos, né? Foi um dos primeiros livros que eu li da infância, foi um livro de William Shakespeare, né? Eu li Romeu e Julieta na adolescência, por mais que tenha sido assim uma tradução mais simples, né? Porque eu li na escola infantil. Então eu me apaixonei pela literatura, e o segundo elemento era a fotografia que aparecia nas fotos que iam sendo divulgadas, né? Que coisa bonita, que beleza. Então eu juntei esses dois elementos e fiquei curioso de ir conferir essa obra de perto. Eu já sou fascinado pela Chloe Zhao, eu gostei muito dela quando ela venceu o Oscar por Nomadland, e quando ela produziu Os Eternos da Marvel, que é um filme que é um filme muito criticado, né? Infelizmente, ele é um filme que flopou, mas eu sou apaixonado por Os Eternos. Eu arrisco dizer que quem não gosta de Eternos assistiu o filme errado, né? Ou não tem apreço pelo cinema de grandiosidade. Porque eu acho a Chloe Zhao uma cineasta mais original, né? Eu acho que ela consegue usar as lentes da câmera para nos contar algo que vai além daquilo que ela está disposta a filmar. Então, quando você vai assistir Hamlet, a gente percebe que ela, né, e a O'Farrell, né, a Meg, elas usam da literatura e da força que a literatura tem para nos salvar daquilo que nos machuca, para nos salvar de um mundo cruel, né? E entendam bem, não é viver à parte, não é viver à margem, não é viver fora do mundo real, mas é encarar o mundo real com mais, com mais força, com mais elementos capazes de nos fazer superar, né? Então, eu acho que a Cloizal, ela tem essa originalidade, e ela tem esse referencial, né? Esse diferente, né? Essa coisa diferente. E quando nós vamos assistir Hamlet, a gente está com duas forças originais muito poderosas, que é a da diretora
e a da própria literatura shakespeariana, né? O William Shakespeare, ele é ele não é um divisor de águas, mas ele é um marco referencial na história da literatura. É ele que revoluciona o teatro da tragédia, é ele que revoluciona o teatro de romance, é ele que faz o teatro se tornar o que nós temos hoje, né? O meu sonho hoje seria participar, né, de uma peça teatral sobre a tragédia de Hamlet. Eu gostaria muito de ter essa chance um dia, né, de poder assistir isso. Então, nós temos esses elementos que dão força, magnitude e relevância para o filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, e para o cinema da Chloe Zhao, né? Todas as vezes que a gente vai assistir, ou que a gente dê play na nossa casa, ou que a gente fica sabendo de que uma obra literária com a força de Hamlet vai ser adaptada ou para o cinema ou para o streaming, a gente já fica com um misto de sentimentos, né? A gente fica preocupados e com medo ao mesmo tempo que estamos alegres. A gente fica misturando sentimentos positivos e negativos, porque é sempre um grande desafio transmitir os sentimentos que as páginas de uma literatura clássica para as telas, né? Mês que vem vai estar chegando aí o Morro dos Ventos Uivantes, e o que vai me o que vai me fazer assistir ao filme são os mesmos elementos que eu destaquei para vocês aqui sobre Hamlet, que é a fotografia, né? Ele vai ser protagonizado pela Margot Robbie e o Jacob Elord, e assim, a fotografia com os dois está impecável pelas imagens que a gente está vendo, né? É um filme que eu já assisti alguns trailers, coisa que eu não assisti com Hamlet, eu não tive esse acesso, esse tempo. Então já sei mais coisas, já vou para o cinema com um pouco mais de expectativas do que quando eu fui para assistir Hamlet. E quem dirige é mais outra vencedora do Oscar, que é a Emerald Fennell, né, a diretora de Doce Vingança, que é um filme impecável, né? Acho que é o filme que ela ganhou o Oscar de melhor roteiro. E assim, então, os mesmos elementos que me fizeram ir até o cinema para assistir Hamlet vão me levar para assistir O Morro dos Ventos Uivantes, até porque a experiência com Hamlet foi muito positiva, muito boa. Cada escolha que a Chloe Zhao toma para produzir, dirigir, para nos entregar Hamlet, é uma escolha muito precisa e muito cirúrgica. Eu vou dar um exemplo, né? Toda a fotografia, né, que foi criada para o filme, ela explora tanto os takes de profundidade, né, a fotografia ampla, aberta, mostrando assim uma natureza bem fria, bem cinza, bem sem vida, bem sem cor, até a floresta, né, que necessita dos elementos do verde, um céu azul, você percebe que o verde está ali, mas não é aquele verde vivo. Mas tudo isso, né, contracena com uma roupa vermelha e vermelho vivo, 2 tons de vermelho, vestidos pela Agnes Shakespeare, que é a personagem da Jessie Buckley, né? E então, assim, a única cor que a gente vê no filme é esse vermelho da Jessie, é esse vermelho da Agnes, né, que é a futura esposa do William Shakespeare no filme, tá? Porque na vida real é outra pessoa. E essa é uma das licenças literárias poéticas que a Meg resolveu modificar no seu livro, né? E que a Chloe Zhao permitiu que isso fosse para as telas, né? Porque o nome da esposa real de William Shakespeare é Anne, né, e não Agnes. E é Anne Hathaway, o mesmo nome da atriz de O Diabo Veste Prada, viu? Então, essas escolhas da Chloe fazem toda a diferença, né? Nós vemos ali, assim, uma natureza fria que perpassa todo o filme, que penetra em toda a história,
até nós percebemos os detalhes mais íntimos que se resume praticamente ao tom vermelho da roupa da Agnes, né, que se destaca no meio de toda essa atmosfera cinza, fria, triste, sem vida, né. O ponto alto dessa atmosfera, o ponto alto de toda essa natureza, é com a morte do Hamlet. Gente, isso daqui não é spoiler, tá? Porque a literatura do Shakespeare está aí atravessando séculos e todo mundo sabe o que acontece, né? Mas a cena da morte do Hamlet, ela é poderosa, na mesma intensidade que é muito cruel, dolorida, sofrida, né? Dura, fria. É impossível a gente assistir aquela cena e não gritar junto com a protagonista. O grito que a Agnes dá, né, quando encontra o filho morto, é um grito que estraçalha, despedaça a nossa vida, assim, né? É um grito do luto, é um grito da dor, é um grito da tragédia, né? Olha, vejam bem aí, tragédia de Hamlet, né? E do sacrifício que aparentemente o filho faz pela irmã, né? É o que o filme mostra, assim. Então, o diretor de fotografia, né, o Lucas Zal, ele capta o mais difícil dos sentimentos e fotografa o que há de mais precioso na alma humana, que é o amor, mesmo que trágico, não deixa de ser amor. E é um amor puro, é um amor honesto, é um amor simples. A história de Hamlet, do William Shakespeare, é uma história de amor, mas é um amor trágico, é um amor que muita gente fala que não termina bem, que não termina feliz, mas eu acho um fim muito bonito, né? Quando quando o Hamlet, o filme da Chloe Zhao, termina com a peça, a tragédia de Hamlet, e o personagem no palco do teatro recitando ser ou não ser, eis a questão, aquilo ali a gente ganha uma emoção tão profunda, né? É um sentimento tão sincero, tão verdadeiro, que a gente transcende na sala do cinema. A gente encontra, é como se a gente encontrasse ali a razão de viver, né? No nosso site, né, projetocicatriz.com.br, já está disponível a nossa crítica sobre Hamlet, a vida antes de Hamlet. E eu vou ler aqui alguns trechinhos do texto que nós produzimos para vocês, né? A simplicidade narrativa é espetacular, né? Gastaríamos aqui algumas páginas a mais se nós decidíssemos transcrever cada poesia que saía da boca de William, que, aliás, pela atuação do Paul Mescal, está impecável, né? Então, assim, a gente vê uma sinceridade, sobretudo, assim, uma sinceridade literária que a Meg e a Chloe Zhao permite colocar no seu filme, né? O filme, em momento algum, ele menospreza ou ele fere, né, a grandiosidade, ele diminui a grandiosidade da literatura shakespeariana, né, muito pelo contrário. Então, William Shakespeare é um homem apaixonado, como a literatura nos ensinou. Simples e humilde, apesar de sua linhagem, né, o Hamlet e o próprio William Shakespeare, né, eles são de família importante, de família de bom status na sociedade, né? Susana e Judith, que são as duas filhas do casal, né, da Agnes e do William, acabam ganhando mais valor e tempo de tela com a partida do irmão. Por mais que isso seja assim bem difícil de compreender, né? Difícil de perceber, mas elas ganham notoriedade. Mas nos informa que nada e nem ninguém é capaz de amenizar o luto. Mas isso também não significa que não seja possível superá-lo juntos como família. Pode ser difícil. Muitos não conseguem. Muitos preferem a solidão, se isolar. Mas não é impossível, né, de acontecer. Nada resiste ao tempo, a não ser a linhagem.
né, uma das expressões poderosas do diálogo presente na obra de Meg, da Meg Farrell. Podemos afirmar que talvez habite aqui o início do último ato do filme, a negociação, que é um dos estágios do luto antes da tristeza e da aceitação. E a aceitação se dá no último segundo de filme, viu? Que é perfeito, é onde a gente se debulha de tanto chorar. É claro que os últimos minutos do filme não se trata apenas disso, né, desse estágio do luto. Mas o fio condutor dos últimos diálogos perpassa pela dolorosa jornada, né, de toda essa dor. William Shakespeare, quando tenta convencer a esposa de que a vida precisa continuar, que o mundo não vai parar porque ela parou, né, ela deixa a dor sair de seu corpo e parte para a agressão física. No fundo, ela tenta culpar alguém pelo que aconteceu, mas sabe que nada houve fora do que precisava acontecer. Só para vocês saberem, Hamnet morre vítima de uma febre, né, e a história acredita ter sido naquele período da peste bubônica, né, em que a febre atingia muitas pessoas e que acabavam morrendo, né, por conta da peste. Agnes e William, de fato, tentam recomeçar, mas não escondem o tanto que machuca seguir em frente, sabendo que um pedaço deles ficou para trás. Eu sou o mesmo. As encenações, ensaios, o preparo das peças de teatro que William Shakespeare continua preparando após a morte de Hamnet parecem ser mais profundas. Ele se cobra mais e cobra mais de seus atores quando eles tentam transmitir a força dos sentimentos que suas palavras carregam. Gente, toda adaptação vai se tornar alvo de críticas, de positivas ou negativas, né? Eu li muitos textos negativos falando de Hamnet, né? Na verdade, eu achei poucos que elogiaram o filme da Chloe Zhao. Mas eu reconheço, ao mesmo tempo, que é muito difícil assim a gente transpor os mesmos sentimentos, a magnitude que tem um livro, né, uma obra literária, sobretudo um clássico como qualquer obra do William Shakespeare, para um outro formato de tela, né, seja cinema, seja para o stream. Mas as experiências sempre vão ser diferentes. Não adianta você querer sentir a mesma coisa, a mesma força, o mesmo poder ao ler uma história como Hamlet, a tragédia de Hamlet, e assistir Hamlet, que faz uma conversa, né, uma conversa comparatória com a obra shakespeariana. Às vezes você até consiga, né? Por exemplo, no início deste ano, nós assistimos A Empregada, né, que não é uma obra literária clássica, né, é um blockbuster, né, mas muita gente criticou a adaptação. Nós estamos na era do Percy Jackson e os Olimpianos, que está sendo muito bem elogiada por conta do seu caráter, né, de originalidade, de respeito com a obra literária. O que eu tenho para dizer para vocês neste vídeo é que em nenhum momento a Chloe Zhao fere a obra literária de William Shakespeare. Em nenhum momento a escritora Meg Farrell ela vai contradizer, vai se contrapor ao livro de William Shakespeare, A Tragédia de Hamlet. O que nós encontramos no cinema com Hamlet é uma grande homenagem e um respeito à originalidade da obra shakespeariana, né? E para mim isso é que vale. Para mim isso que é importante. Não é tanto a gente criar rixas e comparações chulas, mas é encontrar um respeito, né? Encontrar um amor a ambas formas de arte. Né? A vida inteira sempre vai prevalecer o adágio. Uma coisa é você ler as páginas, ler o livro, outra coisa é você sentar numa cadeira e assistir ao filme ou à série. Esse adágio, ele é eternizado, né? Não tem como fugir disso. Mas o que importa para nós é encontrar o respeito entre as duas obras de arte.
Viver entre a morte e a vida, o luto e a esperança, o amor e o ódio, a vitória e a tragédia, nos colocam numa encruzilhada em que não sabemos quem somos. Ser ou não ser, eis a questão. Como continuarei sendo com um destino tão traiçoeiro diante de mim e com tudo que venho enfrentando? Nos últimos minutos de filme, a gente percebe que o roteiro coloca William Shakespeare como um grande questionador do mundo. Ele questiona o universo, ele questiona o mundo, ele questiona por que, que ele teve que sofrer tanto como sofreu com a morte do filho. Por que, que a sua família teve que passar por uma tragédia tão cruel como foi perder uma criança de 11 anos. O Hamlet morre quando tinha 11 anos. Né? O filme coloca o nascimento da poesia Ser ou Não Ser dentro deste contexto de questionador. Né? Isso, gente, é muito bem feito mesmo. Né? No texto do site, né, eu termino a nossa crítica com um parágrafo que eu escolhi, que eu gostaria de encerrar o episódio de hoje com ele. A literatura pode nos salvar. Né? Eu acho que a Chloe Zhao nos ensina isso com esse filme. A literatura pode nos salvar. A arte é capaz de nos salvar. A leitura é a mais poderosa arma contra toda dor e toda solidão. Talvez o aumento de pessoas tristes, deprimidas, ansiosas, depressivas e sem esperança, como nós estamos vendo no mundo de hoje, pode ser resultado da falta de livros nas mesas dos nossos filhos e desta geração que habita as nossas cidades, ocupa as nossas casas e andam em nossas ruas. Ler é uma revolução extraordinária e uma forma de nos tornar livres de tudo aquilo que nos machuca. Então, eu concluo o episódio desta semana com este ensinamento. Eu acredito que eu aprendi isso assistindo o filme da Chloe Zhao, quando ela decide trazer William Shakespeare para os cinemas e trazer de uma forma que a gente não esperava, ela faz esse grande apelo para a sociedade de hoje. E aí eu faço questão aqui de lembrar, de trazer uma fala muito profunda e muito sincera do diretor sul-coreano, né, Bong Joon-ho, que dirigiu Parasita e venceu o Oscar. E ele disse o seguinte, que quando ele assistiu Hamlet, ele se sentiu curado. Essa arte o curou. Né? Isso está escrito nas redes sociais, né, no Twitter, quando ele disse, né, a ponto dele afirmar que o filme da Chloe Zhao me curou e me fez perceber que está na hora de eu voltar a fazer o que eu faço de melhor. E eu acho que é isso. Né? Hamlet é um filme que nos cura, é um filme que nos liberta até mesmo de algumas ignorâncias, de algumas mentalidades que não nos ajudam a enxergar a vida com a simplicidade que ela merece e carece. Às vezes a gente busca por tantos elementos grandiosos que não vai acrescentar em nada na nossa vida, na nossa história. A história de Agnes e William Shakespeare é marcada pelo amor, pela sinceridade e pela simplicidade. Em momento algum, na obra da Meg O'Farrell e na direção conduzida pela Chloe Zhao, a gente viu ali algum elemento que se afastasse de. Então, a literatura pode nos salvar. A arte é capaz de nos curar. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia no episódio dessa semana de O Raio Acertou. E tomara que essa cultura da leitura que esse filme provocou em nós consiga atingir o nosso coração, a nossa mente, né? Consiga voltar para a nossa história cotidiana e os livros possam encontrar os seus lugares no dia a dia das nossas crianças, das nossas gerações e até mesmo de nós. Né? Na semana que vem nós vamos falar sobre Marty Supreme, o filme que é protagonizado pelo Timothée Chalamet, e a gente acredita que nas indicações que saíram é um filme que vai ser bastante concorrido também.
Nas próximas semanas nós vamos trazendo assim algumas surpresas e novidades, né, dos indicados a este Oscar, e vamos comentando a cada episódio aquela obra que recebeu mais indicação, mais visibilidade, e assim a gente vai construindo a nossa história e indo tentando descobrir, né, por onde que o raio anda acertando por aí. Até semana que vem, a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Encontro vocês ou aqui no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Até lá! Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo, e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.